bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que você vai visualizar este vídeo. Quero te dizer que espero que você seja bem. E este vídeo hoje, este vídeo da disciplina de História possa te ajudar a entender melhor um pouco do conteúdo que será agora em seguida apresentado a você. Que você possa ter aproveitamento com este vídeo. O conteúdo da aula de hoje será sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, praças e avenidas para comemorar a queda da Bastilha, fato que marca o início da Revolução Francesa. Você sabe o que era a Bastilha? Já tinha ouvido falar dessa Revolução Francesa? Por que será que os franceses a comemoram com tanto entusiasmo todos os anos? Por que essa revolução ocorrida há tanto tempo continua sendo tão importante para eles? Que você sabia que era também importante para nós? Muito bem, tudo isso teremos a oportunidade de descobrir estudando este capítulo. Vamos agora para esse processo revolucionário. Vamos ver, contextualizar a França nesse período que vai anteceder a Revolução Francesa e culminando com a sua revolução. O Antigo Regime. Com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era o país mais populoso da Europa, também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o Antigo Regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus na terra. E aí nós temos o absolutismo, o direito divino que os reis requeriam para si. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, que era representado pelo clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, camponeses, trabalhadores das cidades e burgueses. O rei, os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios. Como um dos privilégios, como de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. E os camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo. E em caso de uma má colheita, eles passavam fome. Então isto gerava frequentes protestos. Agora eu apresento agora a você, de forma esquemática e simplificada, a composição da sociedade francesa às vésperas da Revolução. Temos o quadro aqui, o primeiro estado, a sua composição, que era pelo clero. Dentro do clero tinha o alto clero, que eram os cardeais, bispos e abades. O baixo clero, padres, frades e monges. Aí o nome da sua composição, situação econômica. Vamos para o segundo estado, onde estava a nobreza, família real, mas nobreza cortesã. Número de componentes. Situação econômica, vivia à custa do Estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. E aí o terceiro estado, que formava a grande maioria da população, era a grande maioria da população, na verdade, burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses. E é bom ser dito aqui que os membros do terceiro estado, em sua maioria, sua maior parte, de trabalhadores urbanos e camponeses, eram os que mais sofriam com a crise econômica daquela época. França do Antigo Regime. Na França do Antigo Regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo.
E devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e os preços eram altos. E como na década de 80, 1780, as inundações e secas foram frequentes, os preços dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, então gerando com isso grande insatisfação social entre eles. Também a burguesia estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar os seus gastos, a monarquia aumentava os impostos e isso encarecia os preços das mercadorias. Como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando com isso desemprego. E aí chegamos à convocação dos Estados Gerais. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI, o rei da França, ele precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas, seus gastos, e ao mesmo tempo a fome e o desemprego aumentava e a insatisfação dos franceses era grande com esse antigo regime absolutista. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia era composta de representantes dos 3 estados: clero, primeiro estado, a nobreza, segundo estado, e o terceiro estado, camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. E essa Assembleia não era convocada, não era consultada há cerca de 175 anos. Então, nessa Assembleia, houve essa convocação, cada estado tinha direito a um voto, isso era de praxe. Portanto, clero e nobreza estavam sempre reunidos e unidos, tinha 2 votos contra apenas um do terceiro estado. Então, um voto nesse período era por estado. Por isso que o clero e a nobreza estavam certos de que teria o controle da situação. Mas não foi isso que aconteceu nessa Assembleia. Os membros do terceiro estado, que tinham a maioria de representantes, de deputados, lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça. Isto é, por pessoa, per capita. Então, não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater essa situação do país. E debatendo essa situação do país, entra-se no processo revolucionário. E logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. Ou seja, a votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. A tensão aumentou. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Um deputado do terceiro estado, de nome Mirabeau, retrucou, abre aspas, estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas, fecha aspas. As baionetas eram uma espécie de espingarda, de fuzil, na ponta um punhal, cortante, que era usado pelos soldados franceses. Com isto, Luís XVI reagiu mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Eles então invadiram a sala do jogo da pela, é um jogo tipo tênis, em quadra coberta. E lá eles juraram não se separar enquanto não tivesse elaborado uma constituição para a França. Os deputados do terceiro estado declararam-se em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma constituição para a França. Então esse aqui é o processo revolucionário que vai desencadear a Revolução Francesa. Agora vamos para a
esta Assembleia Nacional Constituinte. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandara reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Com o apoio de soldados do próprio exército de Luís XVI, invadiram e tomaram a Bastilha, que era a prisão símbolo do absolutismo, espécie do quartel-general da França. Então, por isso que a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, foi considerada essa tomada, essa invasão, essa derrubada, é considerado como um símbolo da Revolução Francesa. A Bastilha era onde o rei Luís XVI prendia sem julgamento seus adversários políticos ou indivíduos de mau comportamento. Bastava o rei mandar um bilhete com a ordem de prisão para que, por exemplo, um jornalista, fosse preso. Por isso que a Bastilha tornou-se o símbolo do abuso de poder do rei. Então, confirmando, a queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Então, com a chegada da notícia da queda da Bastilha ao interior, os camponeses passaram a invadir castelos e a pôr fogo nos registros de suas dívidas e nos documentos envolvendo cobrança de impostos. Pressionada pelo avanço da Revolução na cidade, no campo, em 14 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo assim o fim ao que restava do feudalismo na França. Então, e no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Então, esse é um grande avanço, é um grande acontecimento, uma grande aprovação que para toda a Europa, para todo o mundo, vai servir de modelo de algo que vai abençoar muita gente. Essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, aquela ideia de servo, de desigualdade, de um ter mais direito do que o outro, como acontecia na França nesse antigo regime. Essa Assembleia que é aprovada no dia 26 de agosto de 1789, ela vai nivelar todos os cidadãos perante a lei. Então, logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou bens da igreja. Vimos que a igreja, nesse contexto aqui na Europa, era dona, proprietária de 1/3 das terras da Europa, uma grande senhora feudal. E os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres, levando consigo dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. E agora entramos na monarquia constitucional. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. Tínhamos antes uma monarquia absolutista, agora é aprovado, instituído a monarquia constitucional. O rei já não tinha tanto poder de fazer e aprovar leis. Então, com isso, chegava o fim a monarquia absolutista na França.
Vamos agora falar sobre a Convenção Nacional. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional. Isto é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Os membros da Convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão, que era o voto censitário, né? A primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e proclamar a República. E aí nós temos esse quadro, para saber mais, composta de cerca de 750 deputados. A convenção abrigava 4 importantes grupos políticos. Então, essa convenção nacional era composta pelos girondinos, jacobinos, cordeliers e planície. Está aí a composição. O rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo e os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam o rei Luís XVI culpado. No cofre do rei havia provas dos acordos que ele fizera com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França, né, para a retomada do poder, né. E em janeiro de 1793 o rei foi executado em praça pública sobre uma chuva de aplausos dos populares. Era o fim do absolutismo na França de vez. E aí os jacobinos no poder. Após a execução do rei, aumentava a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuravam manter o controle da situação, criando órgãos especiais como Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe de governo. Para conter a crise social e financeira em qual a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas e tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelaram os preços dos gêneros da primeira necessidade, que vinha subindo diariamente. Essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradaram os girondinos, né, que fazia parte da Convenção Nacional. Sempre todas as leis ou decisões agradam um grupo e a outros não, né? A tensão entre esses grupos aumentou ainda mais com o assassinato do líder popular Jean-Paul Marat por uma mulher ligada ao grupo dos girondinos. O assassinato de Jean-Paul Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte e sem interrogatório ou nenhum direito de defesa, né? E esse era feito por um tribunal do governo. Assim, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Tá a imagem aí. Nesse período conhecido como período do terror. Então, para refletir qual o período de terror da França, o período da guilhotina, onde milhares de pessoas foram sentenciadas sem nenhum direito de defesa. Então os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton e Hébert. Com isso foram perdendo o apoio popular e da maioria dos deputados franceses.
Dayton, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização e para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre, o líder dos jacobinos, e os demais líderes jacobinos, e os guilhotinaram sem julgamento também. Assim como eles fizeram com milhares de pessoas, quando foram pegos, fizeram o mesmo com eles. O diretório, com um golpe que durou, com um golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam sobretudo os interesses da alta burguesia, que eram os grandes comerciantes, industriais e banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República, estabeleceu o voto censitário, que era o voto segundo a renda da pessoa, e confiou o governo a um diretório. Esse diretório é composto de 5 deputados. O governo do diretório também encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. Os monarquistas, com dinheiro e armas recebidas da Inglaterra, lideravam revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo por meio de seus clubes e jornais. E o governo, para conter essas manifestações, essas revoltas, o governo endureceu, fechou os jornais de oposição, ameaçou expulsar do país todos os seus adversários. Então era um momento de crise ainda na França. Então, diante de toda essa situação de crise, de revoltas, os jornais denunciando que a França precisava de um homem enérgico, respeitado, admirado, ou seja, um salvador da pátria, um general de nome Napoleão Bonaparte reuniu essas características. E um dos motivos de sua fama era seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. E aí, em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes. Vamos agora para a segunda parte do conteúdo, a Era Napoleônica. O governo napoleônico durou 15 anos e pode ser dividido em 2 períodos. O primeiro, que é o consulado, de 1799 a 1804, e o segundo período, o Império, 1804 a 1815. Vamos para o consulado. Uma constituição votada às pressas instituiu o consulado. E esse governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Essa nova constituição manteve o regime republicano, mas deu início a enormes poderes a Napoleão. Ele podia propor leis, declarar guerra, firmar a paz e etc. No governo do Napoleão Bonaparte, no consulado, 3 áreas são aqui destacadas. A economia. Ao mesmo tempo, Bonaparte adotou uma série de medidas que melhorava a economia francesa, favorecendo os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. O que ele fez? Legalizou a distribuição de terras
feita a milhares de camponeses durante a Revolução Francesa, é o que nós chamamos de reforma agrária, né? Mandou drenar pântanos, construir estradas e pontes, facilitando o transporte, diminuindo o preço dos alimentos vendidos nas cidades. Criou o Banco da França, por meio do qual controlava a emissão de papel moeda e emprestava dinheiro à indústria e ao comércio. Então isso acelerou o processo de industrialização da França. Educação e direito. O acesso à educação foi ampliado, o governo criou escolas de ensino fundamental na maioria das cidades, e uma na capital, para a formação de professores. Na área do direito, o governo criou um Código Civil, de grande importância aqui, saber disso, conhecido como Código Napoleônico, né, que serviu de modelo para diversos países, inclusive aqui o Brasil. Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. No entanto, o Código Napoleônico proibia os sindicatos e as greves e mantinha a mulher submetida ao marido. Com a popularidade elevada, Bonaparte promoveu um plebiscito, uma consulta ao povo. Em 1802, conseguiu o título de cônsul vitalício. Por meio de uma nova consulta, Napoleão foi aclamado imperador dos franceses e em 2 de dezembro de 1804 foi coroado. Então temos aqui a transição, né? O consulado dava lugar ao império. Sobre o império, a trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi marcada desde o início pelas guerras que visavam a expansão do domínio francês. Vale lembrar que nesse período, né, as potências europeias que já se desenvolvia estavam nessa corrida, nessa expansão territorial, né, o colonialismo, busca de terras, a África, a Ásia e a América para a colonização. Vamos para o expansionismo militar. A Inglaterra, a maior potência industrial da época, temia o poder econômico da França. Com o seu desenvolvimento industrial, a França logo seria um concorrente forte do mercado europeu. Além disso, cada vitória, o exército comandado por Napoleão Bonaparte anexava novas terras na Europa. Isso significava mais mercados para seus produtos, o que ameaçava diretamente a Inglaterra, né? Já estava na questão da Revolução Industrial. Em 1805, a marinha francesa tentou invadir a Inglaterra, mas foi vencida pela esquadra inglesa do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Em compensação, por terra, o exército de Napoleão venceu inimigos mais numerosos e mais bem armados. Então, a Inglaterra, que era considerada a rainha dos mares, né, os franceses não tiveram sucesso a tentar invadir a Inglaterra. Então, em menos de 2 anos, a contar de 1805, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, que havia se aliado à Inglaterra. Então, é a questão das conquistas da França através do imperador Napoleão Bonaparte. E como vencer a Inglaterra? Sendo uma ilha, só podia ser atacada por mar. Como vencer por mar a rainha dos mares? Então o plano de Napoleão foi decretar que nenhum país europeu poderia mais comerciar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Com esse decreto, conhecido como bloqueio continental, foi
decretado e instituído em 1806, Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e em seguida conquistá-la. Então, esse plano, o bloqueio continental, era uma forma de enfraquecer, atacar e destruir a Inglaterra. E aí esse plano, no início, parecia ter dado certo, mas não foi o que aconteceu. Os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive por Portugal. Diante disso, Napoleão ordenou a seus soldados que invadissem Portugal, né? Que era um dos países que não estava obedecendo ao bloqueio continental. O príncipe Dom João realizou então um antigo plano português, transferir a corte portuguesa para o Brasil, né? Isso vai acontecer em 1808, e a gente sabe aqui a razão do porquê, né, que a família real portuguesa veio para o Brasil, né, fugindo da ameaça do imperador francês, que ameaçou invadir Portugal. Essa fuga de Portugal, claro, teve apoio dos ingleses, né, porque Portugal e Inglaterra tinham uma estreita relação comercial. Vamos agora para as reações ao militarismo bonapartista. Dentro da França, Napoleão Bonaparte era duramente criticado. Dizia-se que as guerras napoleônicas tinham matado milhares de franceses e que ele havia sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, introduzindo a censura prévia a jornais, revistas e livros, e que tudo indicava que o que ele fazia era para se autopromover. Fora da França, os povos dominados pelo Império Francês reagiam aos conquistadores. Na Espanha, a reação popular foi tão intensa que Napoleão foi obrigado a ceder o trono ocupado por José Bonaparte para a família real espanhola. Além disso, o bloqueio continental não surtiu o efeito desejado. Vamos ver aqui as razões. Primeiro, porque os ingleses continuavam conseguindo vender seus produtos industrializados na Europa e na América. Segundo, porque nações agrárias como a Rússia vinha tendo prejuízos enormes por não poder vender seus estoques de trigo e madeira para os ingleses, como era feito antes. Então, por essa razão, a Rússia rompeu o bloqueio no final de 1810 e voltou a negociar abertamente com a Inglaterra. Então, a ideia, o plano do bloqueio continental não teve o efeito esperado. Teve até no início, né? Mas depois os países romperam com esse decreto. Então, diante dessa reação russa, Napoleão respondeu a essa desobediência invadindo a Rússia em 1812 com um poderoso exército formado por 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Mas a resistência do povo russo e o rigoroso inverno local acabaram vencendo o general francês. Desses 600 mil soldados que partiram para a Rússia, somente 30 mil retornaram a seus lares na França. E o mito da invencibilidade napoleônica havia sido quebrado. E aí, com isso, Napoleão vai se tornar cada vez mais impopular agora. A derrota na Rússia encorajou os tradicionais adversários da França a se unirem uma vez mais. A Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia formaram um gigantesco exército que, depois de vencer os franceses, invadiu a França e ocupou a capital, Paris, em 1814. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1000 soldados sob suas ordens. O trono francês foi ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o rei francês que fora guilhotinado na Revolução Francesa, né? Luís XVI. O governo dos 100 dias. Napoleão
retorna, né, ele foge da ilha de Elba, retorna acompanhado de 800 homens e desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas do rei da França enviaram para prendê-lo. O governo dos 100 dias de Napoleão Bonaparte. No início de 1815, Napoleão fugiu de Elba e, acompanhado de 800 homens, desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Enquanto dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prendê-lo uniram-se a ele. O impopular rei Luís XVIII fugiu do país e Napoleão assumiu seu lugar. Tomou de volta o poder. Napoleão, porém, governou apenas pouco mais de 3 meses. Os ingleses lideraram uma nova coligação militar com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente as forças napoleônicas. Na conhecida Batalha de Waterloo, em 1815, preso por seus inimigos, Bonaparte foi mandado para Santa Helena, uma ilha minúscula localizada no Atlântico, onde permaneceu até a sua morte em 1821. Chegando aqui bem no finalzinho já, o Congresso de Viena. As nações vencedoras, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica no Congresso de Viena em 1814, 1815, para decidir os rumos da Europa. Ali reunidos, os representantes dessas nações decidiram adotar 2 princípios: o princípio de legitimidade e o princípio da política de equilíbrio europeu. Então, aqui chegamos com essa apresentação deste conteúdo sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Paris, em 1814. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1000 soldados sob suas ordens. O trono francês foi ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, aquele rei francês que foi guilhotinado na época da Revolução Francesa. Agora vamos para o governo dos 100 dias. Um breve retorno de Napoleão. No início de 1815, Napoleão fugiu da ilha de Elba, acompanhado de 800 homens. Desembarcou na França, onde foi recebido como herói. E enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prendê-lo uniram-se a ele. E o impopular rei Luís XVIII fugiu do país e Napoleão assumiu seu lugar, assumiu o trono na França. Napoleão, porém, governou apenas pouco mais de 3 meses. Daí vem a expressão 100 dias. Os ingleses lideraram uma nova coligação militar com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente as forças de Bonaparte na batalha conhecida como Waterloo, em 1815. Preso por seus inimigos, Bonaparte foi mandado para Santa Helena, uma ilha minúscula localizada no Atlântico, onde permaneceu até a sua morte em 1821. O Congresso de Viena. As nações vencedoras, que eram Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica, no Congresso de Viena, em 1814, 1815, para decidir os rumos da Europa. Ali reunidos, os representantes dessas nações decidiram adotar 2 princípios, que foi o princípio de legitimidade e a política de equilíbrio europeu. Sendo assim, chegamos ao final desse conteúdo.
E para finalizar, esse último ponto que eu quero abordar é dizer que os novos senhores da Europa, que naquele contexto, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, realizaram uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão os beneficiava, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. Os territórios dos povos alemães, que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Então, finda-se este conteúdo, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então cheguei ao final do vídeo, recomendo você pegar o seu livro de história, fazer uma releitura, observando os tópicos, entrando na atividade. Então, sucesso, bom aproveitamento, te aguardo no próximo vídeo.